Boa noite, paz do Senhor a todos. Essa leitura de hoje, Gênesis 2, do versículo 1 a 3. Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Hoje falaremos sobre o sétimo dia da criação, o descanso do Senhor. Gênesis 2, vou iniciar a leitura, acompanhe a sua Bíblia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, venha, ó Pai, acalmar os nossos corações nessa noite, Senhor. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala aos nossos corações. Vem derramar da Tua paz, vem derramar da Tua graça, vem transformar nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar. Ler ou falar, de narrativas sobre descanso, nesses dias que temos vivido, parece até um ideal que está difícil ou quase impossível de alcançarmos, O nosso Deus aqui, Ele nos dá um exemplo, descansando após a obra que fez. Que obra é essa? A criação de todas as coisas, Nos 3 primeiros dias, Deus vai ali criando e moldando o mundo. Nos 3 últimos, Ele vai povoando, os céus e esse mundo que Ele criou. E assim foi. Fez a luz, fez a separação de luz e trevas, separação de céus e água, criou os continentes, criou a vegetação, criou os animais marinhos, os animais, as aves dos céus, criou os animais terrestres e criou os seres humanos. Ou seja, Ele criou o mundo que nós conhecemos e, em conjunto, também criou aquilo que não conhecemos ainda. Cientistas afirmam que ainda há espécies no mar que nós não sabemos, ainda não foram descobertas. Existem milhares e milhares de raças do mesmo animal que não foram catalogadas. Então, Deus fez muito mais do que apenas criar um pássaro, criar um cão. Ele criou também todos os tipos de raças. Ele criou tudo o que existe e o fez de forma perfeita. Quando nós olhamos a biologia das espécies, a nossa biologia, o nosso corpo humano, como o nosso cérebro governa tudo isso, como o coração bombeia sangue para que haja vida. Então, Deus fez tudo perfeito e tudo em perfeita harmonia. E ao sétimo dia, Ele descansa. Quando nós falamos de descanso, logo nos vem à mente fadiga, Porque nós, como seres humanos, só descansamos, geralmente, a menos aquele que vive descansado, Mas esse não é um bom exemplo. Mas nós, geralmente, vamos descansar depois que já estamos fadigados. Geralmente, após uma semana de trabalho, e às vezes no dia da folga ou no dia do descanso não há descanso, porque tem que resolver as coisas dentro de casa, tem uns problemas na família, as desgraças chegam de repente. Mas a nossa vida é basicamente isso. Nós trabalhamos na expectativa de um dia descansar para depois desse dia voltar a trabalhar novamente. E assim continua o nosso ciclo. E os 6 dias iniciais do Senhor,
Eles demonstram claramente isso porque, houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã no segundo dia, ou seja, Deus praticamente cumpriu ali sua jornada de trabalho, no seu horário de trabalho, e ali foi trabalhando, moldando. Mas claro que, como não é limitado como nós, sendo Ele o Todo-Poderoso, aquele que faz todas as coisas apenas com a sua palavra, o descanso de Deus não está relacionado à fadiga, porque Ele não se cansou. Teria feito muito mais, porque pode fazer muito mais. Ele pode fazer tudo, todas as coisas. Mas descansa, para que nos sirva de exemplo. E nós vamos ver isso na lei mosaica, quando separa-se o sábado para ser um dia de descanso por lei, para que esse dia fosse dedicado ao Senhor e voltado ao descanso do ser humano. Mas o que esse dia do descanso, o que esse momento do descanso de Deus traz para nós? Em especial nesses dias tão conturbados, da qual nós não estamos conseguindo encontrar em parte nenhuma desse mundo paz e tranquilidade. Não conseguimos encontrar nada nesse mundo que nós possamos dizer, isso aqui me dá um descanso perfeito. Não podemos falar, às vezes, dentro da família, porque, querendo ou não, os aborrecimentos às vezes acontecem. Não podemos falar no trabalho, porque há o colega, há o patrão, há a dificuldade do serviço. Não podemos falar na política, que é aí mesmo que lascou-se tudo. Não há um lugar neste mundo onde nós possamos verdadeiramente nos encostar e dizer, olha, aqui eu posso descansar plenamente. Aqui eu sei que problema nenhum virá. Aqui eu sei que eu posso repousar tranquilo. Não há. Eu lembro na época, quando faleceu aquele político Jorge Campos, que o avião dele caiu em cima de casas. Ou seja, pessoas estavam dentro das suas casas e foram atingidas por um avião. Podemos estar dentro de casa, trancar tudo e falar, agora é o dia do meu descanso. E buscar descanso tem sido tão complicado também nos dias de hoje, porque parece que uma tentativa do ser humano em correr atrás justamente daquilo que não lhe traz descanso nenhum. Parece que temos buscado os problemas. Eu estava vendo uma notícia esses dias, eu esqueci o nome do cineasta. Faleceu um cineasta de Covid. 95 anos ele tinha. E aí a chamada, vítima da Covid. Cineasta de 95 anos morre de Covid. Obviamente que nós não podemos desprezar as mortes, e Deus queira que cada um de nós, viva até os 95, 100 anos querendo Deus. Mas com 95 anos, ele podia ter caído no banheiro e falecido. Ele tem 95 anos, uma gripe poderia ter matado. E as pessoas vão em busca dessas notícias, procurando, parece que se complicar ainda mais. Nesse mundo não há um lugar de descanso, mas em Deus há. O sétimo dia é curioso porque, vejam bem, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizava. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Durante todo o processo da criação, lá em Gênesis 1 nós vamos ver, e passou-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Manhã e tarde, esse foi o segundo dia. No sétimo dia nós não vemos essa indicação de manhã e tarde. Nós não vemos essa indicação de que houve um período terreno onde esse descanso ocorreu. Precisamos entender que nos 6 primeiros dias, Deus estava trabalhando aqui na terra. E Ele relata no período da terra. Mas no seu descanso, Ele não relata período. Ele não diz quando foi, quando acabou, como começou. Ele não diz que houve tarde e manhã no sétimo dia.
Porque o descanso de Deus não é desse mundo. O descanso de Deus não é aqui. O descanso de Deus está em um mundo superior. O descanso de Deus está em um lugar superior. O descanso de Deus não tem fim. E quando eu digo que o descanso de Deus não tem fim, não estou dizendo que Ele não trabalhe ou que Ele não faça nada. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha desde o princípio. Deus continua trabalhando, mas nele ainda há um descanso da qual o seu servo e a sua serva podem usufruir. Há um descanso no trono de Deus. Há um lugar de descanso no Senhor. Nesse mundo passa-se tarde, passa-se manhã, e no dia seguinte mais trabalho, mais complicações. Mas em Deus há um dia eterno, um dia que não tem fim, um dia de descanso. Quando nós fitamos os nossos olhos somente nessa terra, nós veremos apenas as obras que temos a realizar, somente as obras que temos a realizar. Mas quando olhamos para Deus, nós podemos encontrar nele paz para as nossas almas. E é isso que estamos precisando nesses últimos dias. Precisamos olhar para o Senhor. Precisamos novamente desse memorial, não como uma lei para reservarmos um dia exclusivo, mas para que cada dia da nossa vida nós nos lembremos que não importam as circunstâncias que aconteçam nesse mundo, eu tenho um lugar de descanso no Senhor. Eu devo ir a Ele, eu devo clamar a Ele, eu devo depositar diante dEle toda a minha angústia, toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação com o dia a dia, porque Ele tem poder para verdadeiramente trazer paz e descanso à minha alma. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E essa é uma das maravilhas do descanso de Deus. Porque Deus faz com que esse sétimo dia torne-se lei, quando o povo de Israel, passa a tornar-se uma nação. Porque Deus estava querendo compartilhar desse dia com seus servos. Ele queria compartilhar de seu descanso. E Jesus faz o mesmo: vinde a mim, eu quero compartilhar com vocês a paz que eu tenho. Quero compartilhar com vocês a tranquilidade que a minha presença pode trazer. Irmãos, o que nós aprendemos na conclusão de tudo? Primeiro, Deus conclui 100% todas as suas obras. Ele não deixa nada para fazer, Ele não deixa nada inacabado. Ele faz tudo perfeito. Por isso, só em saber disso, já posso descansar nele. Porque se minha vida está nele, eu sei que a obra que Ele começou na minha vida é fiel e poderoso para concluí-la. Por quê? Porque nos seus 6 dias de trabalho, criou todas as coisas perfeitas e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era tudo muito bom. Ele concluiu tudo de forma perfeita. Deus não deixa obras inacabadas. Nós deixamos. E geralmente são essas obras inacabadas que nos trazem ainda mais frustrações. Mas o nosso Deus não deixa obras inacabadas. Ele não deixa para fazer depois. Ele faz exatamente no tempo certo, na hora certa. Eu posso descansar. Minha vida está nas mãos de um Deus que tem tudo sob controle. Ele trabalhou 6 dias. Temos um Deus que trabalha. Isaías vai dizer que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Há um Deus que trabalha em nosso favor. Há um Deus que trabalha em nosso favor. Deus criou o mundo todo para a sua glória. Mas Ele precisava desse mundo para ser glorificado? Não. Mas nós vemos a cada criação dele o cuidado e o amor que ele tem com a sua obra, em especial com o ser humano, da qual ele montou com a sua própria mão, soprou fôlego de vida e colocou para governar sobre tudo o que fizer. Então, tudo que Deus fez foi para compartilhar com o ser humano. Eu tenho um Deus que trabalha.
Eu tenho um Deus que não deixa nada para depois. Eu tenho um Deus que trabalha em meu favor. E tenho um Deus que cuida de cada uma das minhas necessidades. Porque se nós formos ver todo o período de criação, vamos ver que Deus só criou os animais e o ser humano depois que toda a estrutura já estava montada para que eles pudessem sobreviver na terra. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele cuida de cada um dos meus dias. Ele prepara exatamente para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo foi feito para cooperar com o ser humano. A rotação da terra, o sol e a lua, as estrelas, os animais, o mar, tudo foi feito para que Deus fosse glorificado e para que o ser humano fosse abençoado. E ele conclui tudo isso. Ele coloca para frente tudo isso. Tudo fez, tudo faz, unicamente com o seu poder. Não há nada difícil para o Senhor. Nada é difícil para Deus. Onde há trevas, Ele traz luz. Onde está tudo sem forma e vazio, Ele estrutura todas as coisas. Onde não há vida, Ele traz vida. Ele prepara, Ele constrói, Ele molda, Ele sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Como não descansar nesse Deus? Como não descansar somente em saber disso? Saber o que Ele faz, saber o que pode fazer, saber que sempre o faz para a glória do seu nome e para nosso benefício. Como não descansar nele? Nós paramos de descansar nele quando paramos de olhar para esse dia de descanso e nos focamos somente nos dias de obra. O dia do trabalho, o dia da luta, o dia do desespero. Como eu falei no início, o nosso Deus não se cansa, não se fadiga. Ele dedica esse momento a si mesmo para nos dar exemplo. Porque precisamos desse exemplo. Porque senão, de 7 em 7 dias, estaremos simplesmente focados em tudo aquilo que tira a nossa paz, em tudo aquilo que nos coloca para baixo, em tudo aquilo que abate a nossa fé. A nossa atenção fica vidrada nisso, nos problemas, nas adversidades, na doença, na crise financeira, na crise política, na crise mundial. As notícias vêm, as coisas acontecem, e se nós continuarmos unicamente olhando para esses dias de trabalho, unicamente olhando para esses dias aqui na terra, nós jamais teremos paz. É necessário que separemos, não apenas um dia, mas todos os dias, separemos um momento para nos conectarmos com esse dia eterno do Senhor. Um momento de descanso. Um momento de descanso. Eu não posso descansar, pois estou passando por tantas batalhas, tantas lutas, tantas dores. De fato, irmãos, por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós acabamos de ver um Deus que apenas com a sua palavra criou todas as coisas. Essa mesma palavra que tem o poder de criar do nada vida, é a palavra que pode também criar em mim, mesmo que não hajam circunstâncias para isso, paz. Ele pode fazer a paz brotar no meu coração. Ele pode me trazer um momento de descanso. Ele pode trazer refrigério para a minha alma. Ele pode derramar da sua graça. Ele pode me fazer entrar nesse dia de descanso perfeito que não tem fim. Esse dia não tem tarde, não tem manhã, esse dia não termina nunca, porque esse dia se passa na morada do Deus vivo. E na morada do nosso Deus não há noite. Não há noite, pois Ele mesmo é o sol, Ele brilha sobre todas as coisas.
A sua presença ilumina tudo que existe. Versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então Deus abençoa o sétimo dia. Mas não apenas abençoa, santifica, separa esse dia para que seja dedicado a um descanso perfeito. Por que não conseguimos descansar perfeitamente? Por que nós não conseguimos encontrar paz até mesmo nos nossos dias de descanso? Até mesmo nas nossas férias, até mesmo nas nossas viagens? Por que não conseguimos encontrar paz? Talvez seja porque esses dias de descanso não estão sendo santificados. Nós temos dias de descanso e nós não os dedicamos a buscar a presença do Senhor. Nós não os dedicamos a ler mais a Bíblia. Nós não os dedicamos a vir à casa do Senhor. Nós não os dedicamos a nos aproximar de Deus. Nós queremos descansar nos nossos dias de descanso, nas nossas folgas, nas nossas férias, o nosso corpo. E achamos que com isso a bênção de Deus virá, mas a bênção do sétimo dia está atrelado à santificação. Deus separou esse dia para que esse dia fosse dele e do homem, em comunhão. E quando isso acontece, aí sim o descanso é abençoado. O crente quer descansar parando de vir à igreja. O crente quer descansar parando de ler a Bíblia. O crente quer descansar parando de orar. Não vai conseguir o descanso verdadeiro, não vai conseguir a paz. Porque esse dia de descanso só acontece mediante a santificação. Eu separo esse momento para buscar ao Senhor. Eu separo esse momento para clamar a Deus. Eu separo esse momento para buscá-lo e posso dizer, nós aqui hoje que separamos esse momento para estar na casa de Deus, creio eu com todas as minhas forças que sairemos daqui totalmente renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o verdadeiro descanso está em Deus. A nossa cama não pode trazer o descanso, o nosso trabalho não pode trazer o descanso, a nossa casa não pode trazer o descanso, mas o nosso Deus pode. E quando nós nos esforçamos a santificar esses momentos, separar esses momentos para estar em comunhão com Deus, aí sim nós passamos a usufruir do descanso perfeito do Senhor. Quando nós buscamos a sua presença. O sétimo dia não se passa na terra. E olha que a terra aqui ainda não estava com pecado. Não estava com pecado. Deus podia ter celebrado esse momento na terra. E passou tarde, manhã, e esse foi o sétimo dia. Deus estava ali com a sua criação. Não. Esse dia se passa na eternidade. Esse dia se passa quando Deus está sentado no seu trono de glória. Porque desde o princípio nunca foi dos planos de Deus que a fonte de paz fosse essa terra. A fonte de paz é e sempre será Ele. A presença dele. Quando ele está com o ser humano, aí sim a paz. Até mesmo nos momentos de guerra. Porque ter a paz de Deus não significa que nós não iremos mais passar pelas dificuldades, pelas atribulações, e também não significa que Deus nos livrará de todos os problemas, muito pelo contrário. Os problemas, as batalhas, as dificuldades virão, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. O que é isso? Uma paz que excede todo o entendimento. É nem você e nem eu entendermos como conseguimos ter paz no meio de tanta coisa acontecendo. Excede o entendimento, nós não entendemos. O mundo olha para nós e não entende como consegue estar tão tranquilo. Como consegue descansar? Como consegue ter tanta paz com tudo isso que está acontecendo? Os familiares não conseguem entender. Excede o entendimento. É a paz que o nosso Deus dá àquele que o busca. Os problemas vêm, as batalhas vêm, mas o crente não se abala. Não se abala.
pois está descansando no Senhor. Ele sabe que há um refúgio em Deus. Ele sabe que Deus vai concluir tudo o que começou em sua vida. Ele tem paz no Senhor. Ele sabe que os 6 dias foram feitos exatamente como Deus planejou. Nada foi feito de qualquer maneira. Deus planejou cada detalhe e executou cada coisa em seu momento, na hora certa. O nosso Deus sempre está no controle de tudo. Nós podemos desfrutar, mesmo que com Deus, uma paz perfeita aqui nesse mundo? Não. A presença de Deus, a Shekinah do Senhor, ela traz para nós uma paz que excede o entendimento. Isso é fato. Mas verdadeiramente essa paz, ela não irá nos livrar de todas as aflições que nós temos enfrentado. Mas há uma esperança maior, além de somente esse descanso que Deus compartilha conosco. Há uma esperança que está no porvir. Abre em Mateus 25. Mateus 25. Versículo 34. Mateus 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Deus compartilha seu momento de descanso conosco. Mas chegará o dia que Ele compartilhará muito mais. Não apenas um momento de descanso, mas o seu próprio reino terá suas portas abertas e nós seremos chamados para adentrar nesse descanso perfeito que está no Senhor. Criado desde a criação do mundo, ou seja, desde Gênesis, que nós acabamos de ler, já fazia parte dos planos de Deus. Ele está preparando para nós um lugar de descanso eterno, um lugar de paz eterna, um lugar onde não haverão mais dores, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverão mais doenças, onde não haverão mais atribulações, um lugar onde a paz, a alegria e a felicidade serão plenas e perfeitas. É o reino de Deus que está sendo preparado para nós. Para nós. É nesse reino quem devem estar fitados os meus olhos. É nesse dia de descanso que deve estar depositada a minha esperança. Não, irmãos. 2020 foi um ano tão difícil, né? E 2021 já começou mostrando que, pelo menos nesse início, não vai ser tão fácil também. São doenças, rumores de guerra, crises políticas, crise financeira, crise familiar, angústia, sofrimento, notícias, cada uma vindo pior que a outra, uma pancada em cima da outra. O mundo parece que está entrando em colapso total. O mal parece avançar cada vez mais. As pautas anticristãs parecem ganhar cada vez mais força. E aqueles que são opositores do reino de Deus parecem se levantar cada vez mais poderosos. Mas em 6 dias, Deus criou tudo o que existe nesse mundo. Em 6 dias, Ele estava criando o que havia nesse mundo e estava planejando o reino dos céus que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou aqui. Porque desde a criação do mundo, já fazia parte dos planos de Deus que nós adentrássemos nesse reino maravilhoso que Ele tem preparado para nós. O que eu aprendo com tudo isso? Que de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim, Deus está no controle de tudo.
O seu descanso não tem fim. O seu descanso inicia em Gênesis e vai até a consumação. O seu descanso não tem nem manhã, nem tarde e nem noite. A cada momento há descanso de Deus para a minha vida. O descanso de Deus não depende das circunstâncias. O descanso de Deus não depende do que está acontecendo nesse mundo, justamente porque o descanso de Deus não é desse mundo. Ele não se passa aqui. O descanso de Deus é de um mundo melhor, de um mundo perfeito. O descanso de Deus está em crer e saber: há um Deus cuidando da minha vida. E não importam as circunstâncias, não importam os caminhos pelos quais nós vamos andar. Eu tenho plena convicção que Deus derramará da sua paz sobre os nossos corações, porque Ele santificou esse dia de descanso e Ele compartilhou conosco. E há ainda um anúncio melhor: nós vamos desfrutar de um pedaço do que há no céu aqui, mas um dia seremos nós quem estaremos lá. Aqui e agora nós desfrutamos daquilo que Deus derrama sobre nós. Mas vai chegar o dia em que as portas serão abertas e o Rei dirá: venham, entrem. Esse é o reino que tenho preparado para vocês. Em outra narrativa, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, ao descanso eterno que está preparado para vocês. Amados, vamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é viver uma vida de moleza, não é nada disso. Descansar no Senhor é, mesmo quando estivermos cansados de um dia do trabalho, virmos à casa de Deus crendo que o verdadeiro descanso não vem do nosso tempo na cama, mas sim do nosso tempo de joelhos dobrados ao Senhor. Quando eu deixo de descansar em casa e venho à casa de Deus, eu estou fazendo justamente o contrário. E aí sim que irei descansar plenamente, porque o verdadeiro descanso não vem desse mundo. O verdadeiro descanso está nele. E hoje nós podemos usufruir desse descanso também. Hoje nós participaremos de um memorial daquilo que Cristo conquistou para nós. E o que Cristo conquistou para nós? O profeta Isaías vai dizer: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. O castigo que nos traz paz, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Cristo morreu na cruz para garantir para nós a salvação eterna, e uma das consequências da salvação é a paz. É uma promessa de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para conquistar para nós paz. Hoje as pessoas falam tanto, né? Eu exijo, eu determino, né? Eu tomo posse. Tem uma coisa que nós podemos tomar posse, porque foi prometida a nós: a paz de Deus. Eu posso declarar: eu tomo posse da paz de Deus, porque ela foi conquistada para mim em Cristo Jesus. Eu não aceito que esse mundo tire a minha paz. Eu não aceito que Satanás tire a minha paz, porque Cristo conquistou para mim na cruz o descanso. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que temos, Senhor. Tudo veio de Ti. Tudo vem de Ti, ó Deus. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai, se temos sido murmuradores. Perdoa-nos, Senhor, se temos deixado que a ansiedade, que as aflições dessa terra roubem de nós a alegria da salvação, Senhor. Perdão, Pai. Ó Deus, que os nossos corações estejam fitados no trono da Tua graça, onde há descanso para as nossas vidas, onde há paz,
Ó Deus, pedimos em nome de Cristo Jesus, inunda, Senhor, nossos corações da paz que emana do trono da glória, Senhor. Derrama da tua graça, derrama da tua paz. Vem, ó Deus Todo-Poderoso, renovar as nossas forças, ó Deus. Renovar as nossas vidas, Senhor. Vem, ó Deus Todo-Poderoso, trazer alegria verdadeira aos nossos corações. Não uma alegria baseada, ó Deus, naquilo que nos ronda, mas uma alegria baseada naquilo que vem das tuas mãos, da tua graça, daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Salvação, Senhor. Oh Deus, que somente a promessa, ó Pai, de um dia adentrar ao teu reino já possa trazer paz e tranquilidade ao meu coração, Senhor. Que, ó Deus Todo-Poderoso, meus dias sejam santificados a Ti, ó Deus. Que, ó Deus, nos meus dias hajam momentos dedicados, ó Pai, a buscar a Tua presença, buscar a Tua face, ó Deus, pois é aos Teus pés, ó Pai, que eu encontrarei sustento, que eu encontrarei resposta, ó Deus. Ó Pai, a começar em mim, Senhor. E se aqui, ó Pai, em nosso meio, corações atribulados, ó Deus, se aqui em nosso meio, Senhor, insegurança, incerteza, ó Pai, que, ó Deus, venha cair por terra agora em nome de Cristo Jesus, a começar em mim, Senhor, a começar em mim. Que a Tua paz venha inundar os nossos corações nessa noite, Senhor. Paz que excede o entendimento, paz que o mundo não entende, paz que nem nós conseguimos entender, ó Deus. Que, ó Pai, que não sejam as aflições e as angústias dessa terra que tirem, ó Deus Todo-Poderoso, o brilho, a alegria, ó Deus, que eu tenho de estar na Tua presença, Senhor. Acalma os nossos corações para esses dias que virão, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor. E confirma em nós a Tua soberania sobre todas as coisas. Que a paz de Cristo inunde nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da